Um lago foi decorado com um aquário de forma cúbica, cujas arestas medem 0,5 metros. Os responsáveis pelo local vão informar em uma placa o volume do aquário e os peixes que vivem ali. O volume de qualquer cubo é igual à multiplicação de 3 arestas, 3 fatores iguais. Como eu tenho como valor 0,5 metros, eu vou ter que repeti-lo 3 vezes. Se formos anotar da forma que está o nosso problema, nós vamos ter o quê? 5 décimos ou 5 centímetros, né? Porque nós estamos falando de metros. Então, nós temos o quê? 50 centímetros, que é vezes, tá, gente? Vezes 50 centímetros vezes 50 centímetros. Ou meio metro, tá bom? Porque a gente tá em metros, então são meio metros. E agora, como que a gente pode simplificar isso? Eu posso potencializar ele. De que forma? Eu coloco 0,5. Quantas vezes que ele está repetindo aqui? 3 elevado ao cubo, certinho? Agora eu vou calcular esse valor, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Eu tô usando azul porque o meu preto acabou. Aí nós fazemos a nossa multiplicação normal. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tem dúvida? Pode pegar um rascunho e fazer a conta. Ó. 5 vezes 5, 25 sobe 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12, 125, tá? Então, não tem problema fazer a conta. E eu subo 1. Aí eu venho 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. E desço o 1. Então, nós ficamos assim, 0,125 metros. Porém, eu repeti o 5 quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ser 0,125 metros cúbicos. Porque eu repeti ele aqui, ó. 1, 2, 3 vezes, ok? Isso daí é a nossa potenciação, vocês lembram? Um agricultor quer cercar uma área quadrada de 0,25 km² para criar gado. Para isso, ele precisou calcular a medida do lado do quadrado para comparar a quantidade de material necessário para cercá-la. O lado de um quadrado é a raiz quadrada da medida da área. Assim, temos radiciação. Um agricultor, ele quer cercar uma área de quanto? 0,25 quilômetros quadrados, ok? Só que eu quero transformar esses quilômetros aqui de uma forma mais fácil. Como que eu vou fazer? Se eu tenho dois números depois da vírgula, eu tenho o quê? 25 centésimos. Então, eu vou colocar o mais para baixo. Então, eu vou colocar o 0,25 aqui, ok? Sobre quem? Sobre 100. Lembra? Dois números depois da vírgula é sobre 100. Como ele está ao quadrado aqui e eu quero tirar ele desse quadrado, o que que eu faço? Eu radicio ele. O que que é radiciar? Colocar ele em raiz quadrada. Por quê? A raiz quadrada não é duas vezes aquele valor? Então, eu tiro o quadrado daqui e jogo na raiz. Raiz o quê? Quadrada, porque ela é vezes, ela é a quantidade de vezes, duas vezes, ok? E aqui eu jogo sobre 100 para eu tirar o 0,25, para eu tirar ele das casas decimais. E eu vou ter que o quê? Radiciá-los também, certo? Se um tá, o outro também tem que tá, ok? Então, o que que eu faço? Raiz de 25 é quanto?
Raiz de 25 é 5. É só ver qual que, na multiplicação, qual que dá 25, se ele repetir. A raiz de 100 é 10. Então, eu já tenho 5 sobre 10. Se eu dividir esse 5 sobre 10, eu tenho quanto? 0,50. 50 o quê? Nós estamos falando dos quilômetros. Precisa de eu colocar o quadrado aqui agora? Não precisa, porque eu já fiz a potenciação dele. Não seria a mesma coisa de eu ter feito isso daqui, ó. Porque se eu fizesse isso daqui, ia dar o quê? Ia dar 0,0625. O resultado ia dar completamente diferente. Então, quando for ao quadrado, eu jogo para a raiz quadrada. E quando for ao cubo, eu resolvo ao cubo. Crônica. Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, passou a refletir também a vida social, política, os costumes e o cotidiano. Na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista ou nas páginas de um jornal, ou mesmo nos rádios. Galera, bem-vindo ao canal Giro MT. Neste vídeo vamos falar sobre a origem do futsal e de como esse esporte veio para o Brasil. Galera, o futsal, ou futebol de salão, também como é conhecido, começou a ser praticado em 1932 em Montevidéu, no Uruguai, quando os jogos de rua e de campinhos começaram a ser adaptados para as quadras de esportes. As primeiras regras organizadas foram idealizadas pelo professor Juan Carlos Seriani, da Associação Cristã de Moços de Montevidéu. O objetivo era organizar o esporte para a prática durante as aulas de educação física. As regras foram criadas através de regras do futebol de campo, basquetebol e polo aquático. Pelo sucesso alcançado, as regras foram distribuídas para todas as ACMs da América do Sul, através de um curso promovido pelo Instituto Técnico da Federação Sul-Americana de Associação Cristã de Moços. O Brasil também teve participação neste evento. Ainda na década de 30, o futebol de salão foi introduzido no Brasil através das ACM do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pela aceitação e entusiasmo conseguidos, começou a ser mais divulgado, sendo praticados em escolas e clubes, nascendo daí a necessidade de atualizar e unificar as regras. Por volta de 1948 a 1949, a Comissão de Futebol de Salão do Conselho do Departamento de Educação Física da ACM de São Paulo
estudou e editou novas regras. Em 1954, é criada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão no Rio de Janeiro. A primeira entidade oficial é em 1955, a Federação Paulista de Futebol de Salão. Com as federações, o futebol de salão teve uma divulgação maior por todo o país. Em 1961, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Em 1969, teve vez o primeiro Campeonato Sul-Americano de Futebol de Salão no Paraguai, sendo campeão a equipe brasileira. Surge na década de 90 o futsal, prática reconhecida pela FIFA, sendo esta terminologia usada internacionalmente.